Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Antes de nós lermos, enquanto você está procurando, gostaria de aqui justificar a ausência do pastor. O pastor, ontem à tarde, ele sofreu um acidente, estava andando de patins e na rampa ele caiu, bateu a cabeça. Segundo os irmãos que estavam com ele, ficou quase 1 minuto desacordado. Eles tentaram falar com ele, fizeram uma oração, e logo após essa oração ele respondeu, levaram ele para o hospital. A princípio está tudo bem, ele já está se recuperando, mas queremos pedir que os irmãos estejam em oração, porque ele ainda está sentindo muita dor de cabeça, está com o olho esquerdo um pouco inchado, então precisa da nossa oração, amém? Glória a Deus. Mas graças a Deus já está tudo bem com ele. Todos encontraram aí? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, amém? Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, Deus, queremos colocar aqui a vida do pastor Johnny e de todos os seus familiares, Pai, na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa estar agindo nessa recuperação, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre a vida dele, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, acelerar essa recuperação, que Ele possa logo estar conosco aqui novamente, trazendo bênçãos para as nossas vidas e sendo bênção para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero também te pedir que nesta noite os corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra, que as mentes estejam abertas para entender a Tua palavra, e que nós possamos sair aqui, Pai, nesta noite, com algo mais do Senhor, entendendo algo mais do Senhor, com mais vontade de Te buscar, com mais vontade de Te adorar, com mais vontade de estar na Tua presença, entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, entendendo um pouco mais do que é o Seu amor pelas nossas vidas, entendendo um pouco mais o que é o Teu perdão, entendendo um pouco mais o que é a Tua graça, entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor fez por nós e sendo mais gratos por Ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar essa mensagem com uma pergunta. Aliás, essa mensagem ela vai estar cheia de perguntas. E nessa noite eu quero levar você a meditar, a questionar a si mesmo, acerca das suas atitudes, acerca da sua vida, daquilo que você é, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez por você. E de que forma você tem levado isso? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, ela é um pouco imponente, mas vai levar você a razoar dentro de você acerca disso. E a pergunta é: você tem negado a Cristo? É uma pergunta forte, mas você vai entender no decorrer da mensagem que nós temos negado a Cristo quase todos os dias. Se nós partirmos da premissa do versículo que foi lido e acrescentarmos o versículo 57 do capítulo 6 do livro de João, que diz: aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Partindo dessa premissa, nós temos que entender que a nossa vontade não deve imperar mais, e sim a vontade de Deus. A nossa vontade ela tem que ser anulada para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós, para que a vida de Deus esteja dentro de nós.
para que nós possamos externar características do próprio Cristo, nós temos que anular as nossas vontades. E cada vez que nós rejeitamos a vontade de Deus para voltar a praticar as nossas vontades, segundo as nossas próprias razões, segundo os nossos próprios objetivos, nós negamos aquilo que nós acreditamos para fazer aquilo que a nossa razão quer fazer. E quando nós negamos aquilo que nós acreditamos, nós negamos a Cristo. Quantas vezes nós ficamos indignados com aquelas pessoas que se dizem ateus e questionam a existência de Deus, questionam a veracidade e a autenticidade das Escrituras. Nós achamos que essas pessoas são loucas, ficamos indignados, queremos questionar, queremos discutir, queremos brigar, não aceitamos que essas pessoas questionem a autenticidade das Escrituras, a existência de Deus, porque nós acreditamos que Deus existe. E acreditamos que a palavra de Deus é verdade. Mas eu quero chamar a sua atenção, a você, que como eu, fica indignado com essas questões. Nós temos negado a Cristo quase todos os dias. Nós cristãos temos negado a Cristo quase todos os dias. Não levamos a sério o que diz a palavra cristão, o seu significado, que deveria ser pequenos cristos, pequenos representantes de Cristo na face da terra. Nós não estamos representando Cristo, mas estamos negando a Ele, quando deixamos de fazer a vontade dEle, para fazer a nossa própria vontade. E quando é que você nega a Cristo? Quando você toma qualquer decisão que Ele não tomaria. Quando você se direciona para qualquer caminho que Ele não se direcionaria. Quando você faz qualquer coisa que Cristo não faria, você nega a Cristo. Todas as vezes que você deixa de fazer aquilo que Deus quer para fazer aquilo que você quer, você não faz a vontade de Deus. Então você nega essa vontade. Logo você nega a Cristo. E aí, temos ou não temos negado a Cristo quase todos os dias? Temos ou não temos desagradado a Deus quase todos os dias? Cada segundo de nossas vidas surge uma escolha. E a cada escolha, ou nós nos aproximamos de Deus, ou nós nos afastamos dEle. Toda decisão que você toma concernente à sua vida, ou essa decisão vai te levar mais próximo de Deus, ou essa decisão vai te afastar de Deus. E é natural que pelo fato de vivermos em sociedade, que nós não queiramos ser excluídos, ou enfrentar uma rejeição em massa. Então muitas vezes agimos por impulso, e com medo, temendo essa rejeição, a nossa decisão vai mais por agradar aqueles que estão à nossa volta, do que para agradar a Deus. O nosso medo de ser rejeitado é tão grande, que nós chegamos a tomar decisões que vão nos aproximar dos homens, mas vão nos afastar de Deus. E o interessante é que, meditando nessa palavra, me veio um versículo na mente que me fez ficar ainda mais envergonhado. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Você adora e serve mais a criatura do que o Criador, transformando a verdade de Deus em mentira. De que forma você transforma a verdade em mentira? As suas palavras pregam verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Quando você fala de Cristo para alguém, você está pregando a verdade.
Você está pregando algo real. Você está pregando algo que não tem questionamento, que não pode ser indagado. É algo indubitável, não pode ter dúvida acerca disso. A palavra de Deus não tem dúvida. Ela é real, ela é perfeita. Então você está pregando algo real. Porém, reticências, as suas atitudes transformam a sua verdade em mentira. Você prega algo verdadeiro, mas as suas atitudes transformam essa verdade em mentira. Tudo por quê? Porque você quer agradar mais aos homens do que a Deus. Tudo porque você não quer ser rejeitado. Tudo porque você não quer sofrer a solidão. Mas o que está escrito em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é você que tem que se moldar ao mundo, é o mundo que tem que se moldar à palavra de Deus. Não é a verdade que tem que se transformar em mentira, mas a mentira tem que ser transformada em verdade através da sua vida. Não importa o que as pessoas têm dito acerca da sua fé, acerca daquilo que você é, acerca daquilo que você tem pregado. Não importa o que as pessoas pensam de você, ou o que têm falado de você. Só tem uma coisa que importa nas nossas vidas: Cristo te aceitou, e isso basta. Você foi aceito por Cristo, e isso basta. Ele escolheu você, e isso basta. Você também pode lembrar de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se torna amigo do mundo tornou-se, constituiu-se inimigo de Deus. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós e ter autenticidade nas nossas vidas. Precisamos ter autenticidade nas nossas vidas. Precisamos viver a verdade que pregamos. Precisamos transformar as nossas atitudes na verdade que nós pregamos. E nos esquecer um pouco do que as pessoas pensam de nós. Ou do que as pessoas querem que nós sejamos. Você já tem algo para seguir. Você já tem uma convicção, você já tem uma fé. Então, firme nela, acredite nela e seja transformado por ela. Mostre para o mundo aquilo que Deus fez em você. Mostre para o mundo aquilo que Deus fez na sua vida, o quanto Ele te transformou. E eu fiquei questionando a mim mesmo. Rapaz, Deus, Espírito Santo, quantas vezes eu tenho negado o Senhor? Através das minhas atitudes. Mas, de que forma eu posso mudar isso? E o Espírito Santo de Deus me deu a resposta com 3 perguntas. A primeira pergunta, ele me perguntou: o que você espera de Deus? E eu pergunto para você: o que você espera de Deus? O que nós temos esperado de Deus? E eu fui questionando: como assim? E o Espírito Santo me falou: o meu povo está perecendo. E eu pergunto para você: por que o povo perece? Por falta de entendimento. O meu povo perece por falta de entendimento. Algumas pessoas acreditam que Jesus é sobrenatural, que veio na terra, deixou a sua glória
se fez como homem, morreu por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos benefícios. Tão somente. Mas a verdade não é essa. A verdade é que para viver a vida de Cristo, você tem que morrer a morte de Cristo. Para viver a sua vida, você tem que morrer a sua morte. Negando a sua vontade para fazer a vontade dele. Nós tentamos entender Deus, Cristo, através da nossa própria razão, através daquilo que a nossa mente pode pensar, pode argumentar. Nós tentamos entender a palavra de Deus com a nossa mente natural. Tentamos compreender as coisas de Deus com as nossas convicções naturais. E não é assim. Porque a própria palavra de Deus diz que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Então, com esse entendimento, nós nunca vamos compreender aquilo que Deus tem para nós. Nunca vamos compreender aquilo que Deus tem para nós. E se nós não entendemos Deus dessa forma, como se relacionar com Deus, como nós nos relacionaríamos com outro ser humano, com outra pessoa? Porque nós queremos comparar o relacionamento com Deus com o relacionamento com o homem. E não é assim. Eu quero dizer algo para você que você já ouviu muito. E nós vamos entrar na segunda pergunta. Mas nessa noite eu quero que essa frase, essa afirmação, ela tenha um impacto diferente no seu coração e na sua vida. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu vou dizer aqui agora. É algo comum, porém você tem que ver de uma forma diferente. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus te ama. Isso não depende daquilo que você faz. Isso não depende das suas ações meritórias. Isso não depende se você é bom ou ruim. É simplesmente esta frase: Jesus te ama. Tente compreender isso de forma incondicional. Somente isso. Jesus te ama. Você não pode se relacionar com Deus através das suas razões. Você não pode se relacionar com Deus através daquilo que você acha que compreende, acha que entende acerca de Deus. Não. E continuando a questionar a Deus acerca dessa mensagem, me veio outra pergunta: que resposta você tem dado ao pecado? Eu pergunto a você, qual a resposta que você tem dado ao pecado? E essa pergunta não é no sentido de você tem negado o pecado, não. Que resposta você tem dado depois que você peca? Para ficar melhor formulado. Quando você peca, qual é a resposta que você tem dado? De que forma você tem agido após você pecar? Porque eu acho que todo mundo aqui peca, né? Eu peco, quase todos os dias. Mas que resposta você dá quando você peca? Para nós entendermos melhor, eu gostaria de levar você a Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se torne mais abundante? Essa pergunta é um questionamento ao capítulo anterior. Então vamos entender o capítulo anterior. Já no primeiro versículo vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o capítulo 5 vai tentar explicar o amor de Deus pelo homem e de que forma o homem foi trazido novamente a ter paz com Deus. Então Paulo tenta explicar isso durante os versículos. O interessante é que no versículo 8, ele fala da imensidão do amor de Deus, dizendo que mesmo nós estando ainda na prática do pecado, Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós.
mesmo quando estávamos ainda na prática do pecado. Ou seja, antes de nós acharmos sermos seres superiores, que não pecam, super santos, Deus já havia morrido por nós, quando nós estávamos na prática do pecado. Isso prova que o amor de Deus é incondicional, porque Ele viu em você algo de especial. É a criação dele. E essa criação, Ele queria que se tornasse filho. Um relacionamento de filho para com o pai. Então Ele morreu por você. Esse amor é incondicional. Aí você vai mais um pouco à frente, no versículo 20, fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí você vai entender o porquê do questionamento do versículo 1 do capítulo 6. Vou permanecer no pecado para que a graça se torne mais abundante? E o versículo 2 vai responder: de modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós, aqueles que morremos para ele? Se você morreu para o pecado, você não pode permanecer nele. É algo superior. Essa graça é algo superior. Não é para ser entendida dessa forma. Você ainda não está compreendendo o que eu estou querendo falar. Então vamos lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que vai dizer: venham, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Não existe erro, não existe pecado, não existe nada que você ache que é anormal, que você acha que é algo que vai ser envergonhador. Não tem nada que Jesus não tenha perdoado naquela cruz. Não tem nenhuma atitude que você tome que seja vencida, que a graça de Deus não consiga vencer. Não há nada que resista à graça de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda, voltando ao questionamento, que resposta você tem dado ao pecado? Porque muitas pessoas, quando pecam, se afastam de Deus totalmente, dizendo que não são mais merecedores de estar na presença de Deus, dizendo que não são dignas mais de entrar numa igreja, de ouvir a palavra de Deus. Se estavam exercendo o ministério, não são dignas mais de exercer o ministério, porque pecaram, porque erraram. As pessoas não confessam pecados, não confessam mais uns aos outros, porque têm vergonha. Essa vergonha tem sido maior do que o objetivo final, que é alcançar Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus não gosta de autopiedade. Deus não suporta sentimentos de autocomiseração. Pessoas que querem sentir pena de si mesmas. Não foi para isso que Jesus morreu por você. Ele morreu para te perdoar, para mostrar para você que você é miserável. Nós somos miseráveis sim, mas Ele nos justificou. E não tem nada que nós façamos que vai tirar isso de nós. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E nada pode nos afastar de Deus. Quem vai nos condenar? Quem vai nos condenar? Se foi Cristo Jesus quem morreu por nós. Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que resposta você tem dado quando você peca? Você se aproxima de Deus, reconhecendo que o seu corpo é propenso ao pecado, que a sua carne é propensa a pecar, que você tem sim sentimentos pecaminosos, que você tem sim desejos pecaminosos, você sim erra, que você sim peca. E quem foi que disse que você não ia pecar mais? Aonde está escrito na Bíblia que nós não iríamos pecar mais? Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou. Por que nós achamos que não podemos pecar?
A diferença está na resposta que nós damos ao pecado. Você tem que reconhecer que não tem nada que possa te afastar de Deus. E no momento que você pecar, se prostre, reconheça que você é miserável. E reconheça que Deus é superior na sua vida. Se aproxime dele. O que seria daquela mulher do fluxo de sangue se ela observasse os impedimentos de chegar até Jesus? Todos sabem que ela estava fora do convívio social, ela não podia se aproximar das pessoas, mas havia ali uma multidão em volta de Jesus. E ela sabia que Jesus podia curar. Como nós sabemos que Jesus pode perdoar os nossos pecados. Nós temos a certeza que Jesus pode nos perdoar, mas tem uma multidão que nos afasta de Deus. O que é essa multidão? É a vergonha. O que as pessoas iam falar daquela mulher? Aquela mulher tem fluxo de sangue, ela não pode estar no nosso meio. Ela tem que ser tirada daqui. O que nós pensamos quando nós pecamos? Nós não merecemos mais estar no convívio da igreja. Achamos que as pessoas vão olhar para nós se nós confessarmos o nosso pecado, dizendo que nós não somos merecedores de estar aqui. Olhando para nós e nos julgando, dizendo que nós somos algo abominável. Deixa eu contar um segredo para você. Olha para o irmãozinho que está do seu lado. Esse irmão aí, com aparência linda, bem vestido, cheiroso. Esse irmão aí também peca. Sabia disso? Todos nós pecamos. E se você conhecer no fundo o que esse irmãozinho faz aí, às vezes você nem sentaria perto dele. Mas antes disso, olhe para o que você faz, porque nem você mesmo ficava perto de você. Eu não ficaria perto de mim. Mas a graça de Cristo nos alcançou. Jesus nos aceitou e isso basta. Isso basta. Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa vergonha? O que tem sido maior na sua vida? O desejo de se aproximar de Deus? Ou o que as pessoas vão pensar de você? Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Ultrapasse essa multidão de pessoas e toque na orla da veste de Jesus. Seja curado, seja purificado, seja transformado e renovado na presença dEle. Deus está aqui para te abençoar. Ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E a terceira e última pergunta: como nós alcançamos essa graça? Como somos alcançados por essa graça? Quando nós lemos o versículo que deu origem a essa mensagem e entendemos ele. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nada na sua vida pode tomar o lugar de Cristo. Nada na sua vida, nenhuma vontade, nenhum objetivo, nenhum plano, nenhuma convicção, nenhuma razão, nenhum pensamento, nenhum olhar, nada que você escute, nada que você fale, nada disso pode tomar o lugar da vontade de Deus na sua vida, porque Ele morreu por nós e Ele conquistou a nossa vida, para nós vivermos para Ele. Negue-se a si mesmo. Negue a sua própria vontade. Deseje Deus mais do que tudo na sua vida. Deseje estar próximo de Deus mais do que tudo na sua vida. É só Ele que nos leva ao arrependimento e à vida eterna. Somente Ele. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse as duas mãos no seu coração. Muitas vezes, nós nos achamos indignos, e realmente somos.
de estar na presença de Deus, de vivenciar aquilo que Deus tem para nós, de desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, do amor de Deus, da presença de Deus, da vontade dele sendo externada através de nossos atos. Nos achamos indignos quando a palavra de Deus diz que nós somos representantes oficiais de Deus na face da terra, embaixadores de Cristo. Deus escolheu eu e você para externarmos características provenientes dele. Olha o quanto isso é lindo. Deus escolheu a mim e a você para parecer com Cristo. Deus escolheu a mim e a você para mostrar para as pessoas quem Cristo é, para mostrar para as pessoas o que Cristo faz, para mostrar para as pessoas o poder transformador do Espírito Santo. Deus escolheu a mim e a você. Olha o quanto isso é lindo. E muitas vezes os sofismas do diabo tentam nos afastar de Deus, colocando em nossa mente sentimentos de autopiedade, para nos afastarmos de Deus, para não nos achegarmos a Ele, para não confessarmos o nosso pecado, para não termos cura em nossas vidas. E nesse momento, eu quero dizer para você que Cristo perdoa, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo renova, que Cristo dá sim novidade de vida a cada um de nós. E eu gostaria que mesmo em pensamento ou em voz baixa, você trouxesse aquele erro, aquele impedimento, traga aí à sua mente agora, o que fez você pensar em se afastar de Deus, fez você pensar em desistir de se aproximar de Deus. Traga isso à mente agora e diga: Jesus, me perdoa. Diga: Jesus, eu sei que o Senhor pode me purificar, ainda que os meus pecados sejam como a escarlata. Eu sei, Jesus, que o Senhor pode torná-los mais brancos que a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor pode sim, Jesus, transformá-los brancos, tão brancos como a lã, me justificando na tua presença, me dando livre acesso, me fazendo poder sentir aquilo que o Senhor tem para mim, a tua presença. Eu gostaria que você, e somente você, que acredita nisso, que quer ter um novo relacionamento com Deus, que quer ter novos momentos com o Pai, entendendo que se afastar dele jamais, porque o próprio livro de Romanos, no capítulo 8, vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você acredita nisso, se coloque de pé. Gostaria que você não atentasse para quem está do seu lado. Tenha o seu momento com Cristo agora. Tenha o seu momento com Deus agora. É só você e Deus. Imagine você agora no seu quarto, onde não tem mais ninguém, onde ninguém te vê, na intimidade. Fale só a verdade com Deus agora. Mostre a sua face, o seu coração para Deus. Mostre aquilo que você é. Não preciso ser reconhecido por ninguém. Mostre quem você é. A minha glória é fazer com que conheçam. Eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo vai te tocar nessa noite. Eu tenho a plena convicção que você vai se sentir perdoado nessa noite. Eu tenho a plena convicção que se você não sentia mais a presença de Deus, você vai ser tocado sim nessa noite.
Se você achava que tinha algo que te impedia, traga na sua mente agora e confesse. Porque Deus está presente aqui sim. E Ele quer tocar na sua vida. O Espírito Santo de Deus quer te envolver, quer te abraçar, quer te usar. Deus escolheu você dentre tantos para estar aqui nessa noite. Não foi somente para você sentar aí, mas para sentir a presença dEle e sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Se você acredita, entre no Santo dos Santos. Entre na intimidade com Deus. Sinta-se protegido por Deus. Sinta-se querido por Deus. E mais uma vez eu te digo: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu quero que você brade em alta voz: Jesus me ama. Brade em alta voz: Jesus me ama. Mais alto: Jesus me ama. Eu sou amado do Pai. Aleluia, Deus. É um lugar secreto. Só tua graça me basta. Tua presença, meu prazer. Eu vou fazer um pedido, um chamado aqui nessa noite, porque o Espírito Santo me tocou. Se tem aqui alguém nessa noite que se sentiu tocado pela palavra, quer ter uma comunhão com Cristo, quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu só vou perguntar uma vez, eu não vou insistir. Mas se você sentiu-se tocado, se você hoje ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Erga sua mão se você quer aceitar Jesus nessa noite. Erga sua mão e vem aqui à frente. Se tem alguém que quer reconciliar com Deus, que estava afastado, levante a sua mão e vem aqui. Não tem ninguém? Amém, glórias a Deus. Uma salva de palmas no nome do Senhor Jesus. Mais uma pessoa, vamos aplaudir mais alto o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome dEle. Pode vir aqui em cima, irmão. Vem aqui em cima, por gentileza. Pode vir. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu, Pedro, aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, para todo sempre. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu, Tiago, aceito Jesus como único, suficiente Salvador da minha vida todos os meus dias. Isso é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Não? O Espírito Santo de Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer nessa noite. Então, mais uma vez, vamos aplaudir o nome dEle. Exalte o nome dEle. Glória a Deus.